Muito boa noite. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. Começar essa edição já agradecendo a sua audiência. E no programa de hoje nós estamos recebendo a CEO da Contratual Brasil, Itiele Bezerra. Itiele, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Amazonas Acontece. Obrigada, Kelly. Obrigada, Band, pela oportunidade. Olha só, vamos começar então falando um pouquinho da história da Contratual. Eu sei que são muitas informações, muitos detalhes, mas é importante para quem estiver nos assistindo este sábado aqui na Band Amazonas, falar um pouco sobre a história, como surgiu a Contratual. Então, a Contratual Brasil ela é uma empresa que ela surgiu de uma demanda, de uma necessidade de mercado, né? Na época eu atuava como corretora de imóveis. Eu verifiquei que existia uma irregularidade muito grande com relação aos imóveis, então foi necessário eu atuar nessa questão de regularização de imóveis. Então, daí surgiu a necessidade de abrir uma empresa especialista em documentação imobiliária e daí nasceu a Contratual Brasil. Olha só, e falando em demanda, então, você falou aí de regularização, quais são os serviços oferecidos? Hoje os serviços da Contratual Brasil, eles se baseiam na regularização de imóveis e regularização de empresas, né? Então, todas as documentações que são necessárias de diligências e tramitações junto aos órgãos públicos, a BITSE, procedimentos de uso capião, onde envolve a questão de cartório, processos de inventário, regularização de empresas, licenciamentos, licenças ambientais, licença de corpo de bombeiro, licença da vigilância sanitária. Então, todas essas documentações aqui requer uma tratativa mais especial junto aos órgãos públicos é que nós atuamos. Ah, que legal. E em quantos estados a Contratual está atuando atualmente? Então, hoje nós estamos atuando em 3 estados. Estamos atuando aqui no Amazonas, em São Paulo e em Santa Catarina e Florianópolis. Ah, tá. Agora vamos falar um pouquinho do Amazonas, então. Falando um pouco desse mercado. Em off, né, antes de a gente começar a gravar, você estava falando aí que teve uma expansão muito grande depois da pandemia, né? Isso. Mas fala um pouquinho mais, qual que é o serviço que teve uma mudança nos últimos anos? Mais procurados, né? Os serviços mais procurados. A pandemia, infelizmente, ela acabou virando uma chave, assim, infelizmente para a questão de emprego, mas sim, infelizmente para as famílias brasileiras, né? Então, muitas pessoas perderam seus entes queridos. Muitos jovens tiveram que se tornar adultos cedo, porque tiveram que assumir responsabilidades, tiveram que assumir papéis de pai, de mães de família. Então, tiveram que se preocupar com a questão da documentação do imóvel, né? O pai, a mãe acabou falecendo e teve que correr atrás de documentação. Então, aí foi a virada de chave para que a demanda de regularização ela surgisse. Então, muitas pessoas vieram atrás de processos de inventário, que é um processo de regularização de imóveis também, né? Requer essa questão de regularização não só de bens móveis, como carros, dinheiro em conta, mas principalmente de partilha de bens imóveis, né? Então, processos de uso capião também acabaram surgindo mediante esse processo, uma vez que, não sei se vocês sabem, mas o Amazonas ele possui 80% dos imóveis irregulares. Então, a nossa cidade ela surgiu basicamente de ocupações irregulares. As pessoas foram lá, foram entrando, foram ocupando e a cidade acabou crescendo de forma desordenada. Então, daí, sem documentação. E daí a necessidade de se regularizar, né? E a Contratual veio há 7 anos, nós temos 7 anos de existência. Eu já atuava com essa questão de regularização há muitos anos, né? Há mais de 15 anos eu já atuava com documentação. Porém, depois de algum tempo, sim, 7 anos atrás, eu resolvi abrir a Contratual Brasil, né? De 2 anos para cá, começaram a surgir outras empresas para atuar também dentro dessa demanda, mas a Contratual Brasil ela ainda é pioneira nessa questão por não só fazer o processo de regularização de imóveis, mas acabamos abrangendo outros tipos de regularização, que é a regularização de empresas, que muitos empresários aqui, né, necessitam estar devidamente regularizados com as suas licenças para poderem atuar. E esse é o maior foco, é a maior demanda hoje, né? Os clientes chegam mais pedindo esse serviço de regularização na Contratual? Sim, sim, principalmente as empresas. Os empresários, eles são hoje o nosso maior
os nossos maiores clientes, né, que buscam estar devidamente licenciados, porque existem as fiscalizações, né? A prefeitura fiscaliza, precisa de alvará de funcionamento, corpo de bombeiros está lá, a vigilância sanitária também, não tem escolas, faculdades, creches, hospitais, clínicas que precisam ter os seus imóveis regularizados para que possam emitir os seus alvarás de funcionamento. Que, querendo ou não, uma coisa liga com a outra. Liga só consegue regularizar uma empresa se o imóvel estiver regularizado também. Olha só, e qual que é a maior dúvida hoje que vocês ainda conseguem? Quando a gente fala de documentação, são muitas dúvidas, geram muitas dúvidas, né? Mas qual que é a dúvida mais simples, assim, que sempre chega para vocês na contratual e vocês precisam estar repetindo e informando? Então, as pessoas elas têm muita dúvida com relação à Habite-se, por exemplo. A Habite-se é um dos serviços que nós fazemos, que tanto para imóveis de pessoas físicas quanto imóveis de pessoa jurídica precisa desse documento Habite-se. Então, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, têm muito receio em achar que o imóvel já está devidamente regularizado. Tem pessoas que acham que eu tenho o meu contrato de compra e venda, está tudo regularizado, está tudo ótimo, né? Então, assim, o contrato de compra e venda, que são os famosos contratos de gaveta, né, não são o documento, não é o documento do imóvel, né? IPTU também não é documento de imóvel. O documento de imóvel é registro de imóvel. Se existe uma construção dentro desse terreno e ele não está averbado na matrícula de registro, então ele também está irregular. Precisa do Habite-se, que é justamente a averbação da construção no registro de imóveis, para que ele esteja 100% regularizado. E o que essa pessoa precisa ter em mãos, né, para dar entrada no Habite-se? Precisa dos projetos e da documentação do imóvel. Precisa de registro de imóveis. Aí, caso o imóvel não tenha registro de imóveis, a ITL não tem como fazer? Tem, mas é um processo um pouco mais demorado. Mas o que eu sempre digo para o cliente, todo imóvel pode ser regularizado. Todo imóvel pode ser regularizado. Se foi construído, se está aí, tem como. Pode ser regularizado. O que tem que ser analisado? Precisa ser analisada a área, saber se é uma área particular, se é uma área pública, se é uma área que pode ser regularizada por um procedimento de uso capião, ou através de uma aquisição de terra junto ao ente público, ou através de uma titulação definitiva. Tudo isso é um procedimento de análise que a Contratual Brasil executa. Todo o orçamento que entra na empresa, nós efetuamos uma análise antes para verificar se esse imóvel ele pode ser regularizado. Nós só fechamos serviço com o cliente se for detectado que existe a possibilidade real dele ser regularizado e o tempo em que ele vai ser regularizado. Importante. E tudo isso é apresentado para o cliente, inclusive com a estimativa das taxas. Porque cada município existe a sua lei e existe a sua lei de taxas, né? Então, o valor das taxas que eu atuo aqui em Manaus não é a mesma que eu atuo lá em Osasco, na nossa unidade, por exemplo, porque o município é diferente, a lei é diferente. Então, tem que obedecer. Laitiele, como é que tu faz o orçamento daqui e de lá? Nós fazemos uma análise da lei, né? Então, nós temos o nosso protocolo interno de planilhas, fazemos planilhas especializadas nessa questão orçamentária para reger todas as fórmulas de todos os órgãos públicos a qual nós trabalhamos. Então, quando nós emitimos o orçamento para o cliente, ele já vai estimado o mais próximo possível da realidade. Às vezes é muito pouco, é questão de R$100, R$200 de diferença, para mais ou para menos, mas nada que inviabilize, mas nada que inviabilize o orçamento do cliente. Porque qual é a chateação de todo empresário, de todo cliente que vai fechar um serviço? E isso serve não só para a Contratual, isso serve para todas as empresas, né? O cliente, ele imagina que ele vai pagar R$10 mil, quando começa o processo vem um boleto de 1.000, outro de 3 mil, outro de 5 mil, e ele estava preparado para 10, ele não estava preparado para 20, para 30, ele estava preparado para 10. Aí ele fala, eu não fui avisado
não quero mais esse processo e paro o processo. E aí eu não termino o meu serviço e o cliente também não. Fica então, prejudicado. Exatamente, o cliente fica prejudicado, né? Então, não é isso que a contratual pratica. A contratual, ela oferece um orçamento completo para o cliente. O cliente só fecha o serviço comigo se ele tiver o dinheiro para pagar tudo. Se não tiver, ele não fecha. Então, pronto. Olha só, Itiele, nós estamos só começando, viu? Nós estamos no primeiro bloco da nossa entrevista. A Amazonas Acontece. Vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. A Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas e hoje nós estamos recebendo a CEO da Contratual Brasil, Itiele Bezerra. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior você falava, né, tirava as nossas dúvidas sobre os serviços da Contratual. E quando falamos em documentação, nós falamos em confiança, né, Itiele? E nós sabemos que na hora de procurar uma empresa, para você fazer a sua regulamentação, regularização ali do seu terreno, da sua casa, que muitas das vezes é o seu bem mais precioso ali de material, né, que a gente sabe que muitas pessoas já caíram em golpes, conquistam ali a sua casa com muito esforço e na hora de fazer a documentação acaba, né, pegando uma pessoa ali que acha que vai ajudar e acaba que atrapalha e você acaba até perdendo o seu imóvel. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa confiança, como que as pessoas que estão nos assistindo estão precisando fazer a sua regularização, tirar um documento da sua empresa, enfim, precisam saber procurar uma empresa de confiança, ainda mais nesse mundo em que a gente vive aí rodeados de golpes, né? É verdade. A Contratual Brasil, ela nasceu disso, ela nasceu dessa necessidade. Ainda há pouco estávamos conversando sobre isso, né? Que a Contratual, ela nasceu da necessidade de passar credibilidade e confiança para o cliente. Então, muitos clientes procuravam a Itiele, pessoa física, e muitos não confiavam. E a gente acredita mesmo, porque nesse mundo existem muitos golpes, né? Infelizmente, muitos estelionatários. Você pegar o documento do seu imóvel, a sua vida, muitas pessoas passaram a vida para construir aquilo, e pegar e entregar a documentação na mão de uma pessoa que não vai resolver o problema ou que vai sumir com a documentação, né? Então, a Contratual, ela nasceu disso. E, mediante essa situação, a Contratual, ela foi se especializando e melhorando o seu modus operandi cada vez mais, né? Hoje a Contratual existe um CRM próprio, que é protegido pela LGPD. Então, toda a documentação do cliente, ela é registrada no banco de dados, é guardada, é mantida em sigilo. Então, a documentação, ela não é passada para qualquer pessoa, ela é ao destinatário. Se é para a prefeitura, é passada para a prefeitura, se é para o cartório, é passada para o cartório. Então, nós trabalhamos dessa forma, né? E a sugestão é que vocês, né, analisem direitinho aonde vocês vão entregar a sua documentação, o profissional adequado. Existem advogados especialistas em regularização, em documentação imobiliária, existem arquitetos, engenheiros, não é só a Contratual Brasil, né? A Contratual Brasil é uma empresa completa, porque eu digo que a regularização de imóveis, ela não é só o advogado, só o arquiteto, só o engenheiro. A regularização de imóveis, ela é o apoio de uma equipe multidisciplinar. Né? Tudo começa com o profissional. O Habits começa com o arquiteto, mas não acabou por ali. Né? Precisa do despachante para fazer o processo, a tramitação, precisa validar na Receita Federal, precisa ir para o cartório. Então, é uma equipe de profissionais que executam esse trabalho. Então, a Contratual Brasil, ela é isso. Ela é uma equipe de profissionais para atender o cliente. O cliente precisa sair correndo atrás de um monte de profissional, não. A Contratual, ele encontra tudo. Ah, que legal. Então vamos falar de novos projetos? Vamos. Estamos começando aí o mês de março. O que a gente pode esperar aí, né, no decorrer desse ano de 2025? Então, a Contratual Brasil, ela entrou numa pegada de expansão, né? Então, desde o ano passado, nós estamos expandindo, estamos vendendo franquias, né? Então, a Contratual Brasil, ela já é uma franqueadora, já é uma realidade, já temos franquias no Brasil atuando. E a Contratual Manaus, que é onde tudo começou, né, vai se tornar uma franquia também, a Contratual Manaus, e a Contratual Brasil, ela vai ser a franqueadora, ela vai dar suporte para todos os franqueados. A Contratual Brasil vai continuar aqui, né, não vamos embora, né, vamos continuar dando o suporte que nós damos
aos nossos clientes e aos futuros clientes, e ficamos à disposição para trabalhar e regularizar, porque não parou aqui. O Amazonas, ele precisa ser regularizado ainda. Olha só, Itiele Bezerra, CEO da Contratual Brasil, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós temos muitos assuntos ainda, viu? Muitos assuntos importantes para serem abordados aqui no Amazonas Acontece. Temos muitas pautas, né? Verdade. Então é isso, muito obrigada. Obrigada, Sucesso enorme para a Contratual Brasil e até breve, viu? Obrigada. Então é isso, Amazonas Acontece vai ficando por aqui. Para você um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece aqui na tela da Band Amazonas. E olha só, se você gostou da nossa entrevista, que eu tenho certeza que você gostou, são muitas informações, aproveita, acessa o YouTube, dá um like, né? Faz aí um comentário para dizer o que você achou. Se tem alguém na sua família que está precisando dos serviços da Contratual Brasil, aproveita e compartilha também essa entrevista. Aproveita, acessa o meu Instagram, @KellyAbreu_, Instagram da Band também, @BandAmazonas, pra gente interagir por lá também. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.